Bem-vindos ao Jornal da Noite. A Câmara de Lisboa fez hoje uma vistoria ao apartamento do Primeiro-Ministro. Carlos Moedas diz que são procedimentos normais e garante que Luís Montenegro cumpriu com as obrigações em relação às obras. Neste prédio, na Travessa do Poçulo, em Lisboa, há obras em curso. A ideia é juntar 2 apartamentos e transformá-los num T2 duplex. Um deles pertence a Luís Montenegro, o outro aos filhos. Têm sido levantadas dúvidas quanto às obrigações legais destas obras e na tarde desta segunda-feira a Câmara Municipal de Lisboa decidiu avançar para uma vistoria. Poucas horas depois dela acontecer, Carlos Moedas garante que o Primeiro-Ministro cumpriu com o que tinha de cumprir. O Primeiro-Ministro de Portugal é tratado como outro cidadão lisboeta. A Câmara fez aquilo que tinha a fazer, o cidadão, neste caso o Primeiro-Ministro, também fez o que tinha a fazer e, portanto, não tenho aqui nada a acrescentar. As fiscalizações são normais fazê-las. O resultado da vistoria ainda não é conhecido. À SIC, a Câmara Municipal de Lisboa diz que as vistorias podem ser feitas em qualquer momento das obras e que esta aconteceu agora porque foi a altura em que os serviços do urbanismo consideraram que devia ser realizada. A obra já tinha levantado dúvidas aos vereadores da oposição que já tinham pedido mais explicações. As obras já decorriam há 2 meses, quando o filho mais novo do Primeiro-Ministro decidiu comunicá-las à autarquia e onde alegou que este tipo de obra está isenta de controle prévio. Segundo o gabinete do Primeiro-Ministro, não foi feito mais cedo porque os técnicos responsáveis pelas obras entendiam que não era necessário. Ricardo Salgado, Armando Vara e Henrique Granadeiro. Todos mandaram os advogados ao tribunal. Todos, menos José Sócrates. Os outros advogados estarão provavelmente interessados em agradar ao Tribunal, em agradar ao Ministério Público, e sei lá com eles, se querem levar os seus clientes a julgamento, façam o favor de o fazer. Eu não aceito isto. José Sócrates é o único dos 22 arguidos da Operação Marquês a não estar representado no dia em que é anunciada a data para o julgamento. Ao fim de uma década, o antigo Primeiro-Ministro começa a ser julgado a 3 de julho. Há sessões às terças, quintas e sextas, mas por pouco tempo. O julgamento é interrompido durante as férias judiciais, 16 de julho a 31 de agosto. Eu tenciono que o meu cliente não seja julgado criminalmente quando não se pode autodefender. Acho que este processo vai decorrer normalmente, como tem que decorrer. Agora, tratar este processo como se este processo fosse alguma coisa especial, fosse um processo de Marte, isso é que me parece muito negativo e eu não gostava de contribuir para isso. Para alguns, é um processo como os outros. Para Sócrates, é um processo ilegal. Não pode haver julgamento sem uma acusação ou sem uma pronúncia. José Sócrates considera que a única decisão em vigor é a do juiz Ivo Rosa, que apagou quase toda a acusação. Passa por cima do que decidiu o Tribunal da Relação. Há 1 ano, recuperou toda a tese do Ministério Público, alterando apenas os crimes de corrupção de ato lícito para ilícito. As juízas chamaram-lhe correção de um lapso de escrita. Sócrates diz que tudo muda. Você acha que eu me vou sujeitar agora ao entendimento de uma juíza que, tendo orientações, sabe-se lá, vindas de quem? Do Conselho Superior da Magistratura, diz, bom, vamos direto para o julgamento. A partir de 3 de julho, a Operação Marquês começa a ser escrutinada por um coletivo presidido pela juíza Susana Seca. O Ministério Público vai estar representado por Rómulo Mateus, antigo diretor dos serviços prisionais. Há muito que fazer antes do dia 3 de julho. Eu não me conformo com estas decisões e pretendo recorrer delas e pretendo agir junto da Justiça para que isto não se consolide. A 4 meses do julgamento, aí está um novo recurso a caminho da Operação Marquês. Não se lembra das mensagens trocadas em grupos da CLAC e se houve ameaças nas redes sociais foram em sentido figurado. Confrontado com a acusação do Ministério Público e com algumas provas recolhidas, Fernando Madureira garante que nada sabe, que nada fez e volta a negar qualquer autoria nos desacatos da Assembleia Geral Extraordinária do Futebol Clube do Porto em novembro de 2023. Diz que foi encarada como primárias do ato eleitoral e que por isso mobilizou a CLAC e os adeptos para apoiarem Pinto da Costa. E da defesa joga ao ataque. O alvo? André Vilas-Boas. Madureira insiste na tese de que tudo foi criado pela máquina de campanha do atual presidente para vencer a eleição.
Em prisão preventiva há mais de um ano, o antigo líder dos Super Dragões chegou ao tribunal sob fortes medidas de segurança, fora e dentro. Na sala de audiências, acompanhado de 4 elementos do grupo de intervenção dos serviços prisionais, ficou isolado dos restantes arguidos. Madureira é um dos 8 que aceitaram falar. 4 vão ficar em silêncio, entre eles a mulher Sandra Madureira. Está tranquila? É bom finalmente ter estado saído a tribunal? No arranque dos trabalhos, a defesa teceu duras críticas ao processo. Terrorismo jurídico que envergonha qualquer estudante de direito. Foram expressões usadas pela advogada de Fernando Saúl. Tranquilo? Tranquilíssimo, sempre. Tranquila? Sempre. É bom ver este caso finalmente chegar a tribunal? Acha que a justiça vai ser feita? Tem que ser. Ele não criou, ele não participou em nada, portanto, claro que não vai continuar a manter aquilo que sempre disse desde o início. Que é inocente. Que é inocente, porque efetivamente o é. Na primeira sessão, além de Fernando Madureira, foram ouvidos outros 2 arguidos. Não se vê nada nas imagens, ninguém roubou nada a ninguém. Então está inocente? Já estive preso, já saí, foi para alguma coisa. Pelo mediatismo do caso e com receio de intimidação, o Ministério Público pediu o julgamento à porta fechada com audição de testemunhas sem arguidos na sala. O coletivo de juízes recusou. As sessões vão continuar abertas ao público. Cabe às testemunhas pedir ao tribunal se não quiserem depor perante os arguidos. Na Operação Pretoriano estão acusadas 12 pessoas, de um total de 31 crimes em coautoria, entre eles coação e ameaça agravada e ofensa à integridade física. A família da vítima juntou-se cedo à porta do Tribunal de Évora com a ansiedade de conhecer a decisão. Faltou o arguido que, alegando motivos de segurança, pediu para não estar presente. O tribunal decidiu condenar o homem a 23 anos e 6 meses de prisão pelos crimes de homicídio qualificado e de aborto. Vejo uma boa decisão, porque foram 23 anos e meio e tenho pena que ele não tivesse vindo cá a ouvir a sentença que lhe deram e quero que ele pena lá, que tenha e que pene muito lá dentro como ela fez penar ela. Creio que num caso destes, em que ninguém ganha e toda a gente perde, a decisão sobre a pena atribuída pelo crime de homicídio parece-me, vai de encontro àquilo que eu pedi e, portanto, considero-a justa. O arguido era acusado pelo homicídio da companheira de 35 anos que estava grávida de 7 meses. O coletivo de juízes considerou que a postura do arguido ao longo de todo o julgamento mostra que não tem qualquer consciência da ilicitude das suas ações e que não tem qualquer remorso. Determinou ainda uma indemnização provisória de 10.000 euros a cada um dos filhos da vítima, agora com 4 e 7 anos. Ainda assim, o advogado da família garante que vai avançar nos próximos meses com um pedido de indemnização cível para as crianças. O alegado homicídio aconteceu a 22 de junho de 2023, na zona de Borba. O homem foi detido pela Polícia Judiciária a 27 de setembro desse ano. Está em prisão preventiva no estabelecimento prisional de Elvas, onde irá cumprir a pena. O ordenado de Cátia empurrou-a para uma construção ilegal no bairro do Talude há 3 meses. Eu vim para aqui porque onde eu tive nele a viver, eu pago lá 500 euros e meu salário é 600. Como eu não tenho esse recurso para pagar 600, eu só fico com 100 euros só na mão. Como eu não tenho, como eu já vi esse espaço, por isso que eu fiz para vir para aqui, para vir fazer, para ver se eu consigo ter algum dinheiro para comprar coisa para a criança, e a escola, essas coisas todas. É de São Tomé e Príncipe e está legal no país, mas tem receio que o único teto que conseguiu seja o próximo a ser vergado pela força das máquinas. A angústia aumenta a cada hora. Já procurou outros sítios? Por enquanto ainda não vi. E continua a trabalhar? Sim, sim. E continua a ganhar esse dinheiro? Sim. E tem marido? Não ajuda. Não tenho ajuda. Não é caso único. Há mais Cátias neste bairro e casas a perder de vista, onde vive a angústia de dezenas de famílias. Sim, estão com muito medo. Não estamos aí porque estamos a fugir de renda. Sim, toda a gente quer contribuir, mas para o salário que recebem não dá para pagar casa e fazer outras coisas.
Na semana passada, 3 habitações foram demolidas por ordem da Câmara de Loures. Esta segunda-feira, a autarquia regressou. Vieram tirar fotos e também deixar uma mensagem que as casas que foram feitas recentemente vão desmanchar. Vieram tirar fotografias apenas às casas novas? Sim, sim. Os moradores falam de uma corda presa ao pescoço e cujo nó aperta cada vez mais. Aqui é a cozinha. Também em Loures, no bairro Marinhas do Tejo, aumenta a preocupação de perder a qualquer instante o pouco que resta. Cada vez que eu recebo salário, tiro uma metade, faço as coisas. Mas pagar uma renda é impossível? Uma renda eu não consigo pagar porque isso eu ganho 870 euros. Se a renda baixa, eu consigo pagar. Dos 300 ou 200 euros, eu consigo pagar. Mas que isso não consigo pagar. Aqui vivem 15 famílias em risco de despejo. O movimento Vida Justa diz que a demolição estava marcada para esta segunda-feira pela 4ª vez, mas as máquinas voltaram a não aparecer. Houve muitas promessas em nos arranjar a casa, nos dar apoio em casa. Ok, a gente recebeu muitas fotos e quando a gente pega na foto e o contacto tinha ali, liga, o número não existe. A construção de casas ilegais está a aumentar na Grande Lisboa devido ao preço elevado das habitações. Os últimos números dão conta de mais de 1.200 famílias em risco de ficar sem teto. Em Almada, no bairro da Penajóia, o risco de demolição aumenta. A casa de Osvaldo, onde diz ter investido 7.000 euros, ficou assim. A minha casa foi demolida, sem sequer ter nenhuma informação. Não tinham avisado? Não tinham me avisado. A família foi acolhida por uma instituição, mas Osvaldo lembra que é uma solução provisória. Ana Paula está prestes a ter o 4º filho, o primeiro rapaz. Heitor vai nascer esta terça-feira de cesariana programada, mas no dia da alta, mãe e filho podem vir a separar-se. É uma coisa alegre, só isso, mas mesmo assim, ao mesmo tempo também é triste, né? Porque o hospital praticamente me diz, porque eu não tenho uma morada. Quando eu tenho meu menino, se não tiver morada, ele não sai do hospital. Vivia num apartamento sem condições. Optou por ir viver para o Talude, em Loures, numa zona de casas ilegais. Foi demolida em setembro. Desde então, vive com as 3 filhas num quarto numa pensão. Tenho diabetes gestacional, porque a pensão onde estou não se pode cozinhar, é só para dormir. E comemos na rua. E a alimentação não é saudável. Sempre que levam comida para o quarto, têm de comer no chão. Por causa disto, a maternidade não permite que o recém-nascido saia com a mãe se as condições se mantiverem. Que tenho 8 dias máximo para conseguir casa. Que é uma coisa que não existe. Desde que partiram casa não tem repouso. Eu vivo uma vida que ninguém merece viver. É cuidadora de idosos, tem contrato de trabalho e desconta há pelo menos 7 anos. Ganha o salário mínimo, insuficiente para pagar uma renda em Lisboa. Está tudo preocupado porque pessoas de classe média não conseguem aceder a uma casa. Então, já toda a gente se esqueceu que uma grande maioria não é classe média, é salário mínimo e que essas pessoas estão completamente barradas de conseguir uma casa, não é? Ou então conseguem arranjar casas no mercado paralelo. A Comissão de Proteção de Crianças e Jovens diz à SIC que em situações precárias de habitação as crianças são retiradas só se houver perigo. Em 2023, a CPCJ atuou em 35 casos. A grande maioria das crianças acabou por ficar com familiares ou junto dos pais. Já o Ministério da Segurança Social diz que está atento aos casos urgentes, mas atira a responsabilidade para as autarquias. Diz que são as câmaras municipais que têm de responder a cada caso. O País e o Mundo, num jornal à sua medida. Até amanhã.